Pastor João, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado pelo carinho, pela narrativa aí. Deus abençoe muito. Eu estou muito feliz. Tudo de Deus, né? Tudo de Deus, toda a luz. Que o sopro do conforto dele esteja aqui, todas as coisas boas. Eu estou muito contente pela chance, oportunidade que você está me dando, Fábio, de estar aqui nessa mesa tão elencada, que já passou tantas pessoas, né? Essa mesa é disputada. Tava faltando o senhor, né? Para ficar melhor. Tava faltando, eu já tava ficando já com ciúme já. Mas Deus é bom e hoje Deus preparou para que a gente estivesse junto, falando, explorando aí os assuntos de Deus, abençoando o povo dele. E essa é a nossa chamada. Que maravilha, Gion. De onde se originalizou esse nome, Gion? Esse nome, a minha mãe fala que é um forte. rio, né, que Jesus lavou os pés. É um dos rios do Éden, Pison e Gion. Aí ela achou bonito, tirou o M, é com M, né? Tem algumas traduções que é com N também. Ela achou bonito Gion, que significa um rio que Jesus lavou os pés. Existe esse rio lá na China, ou é no Japão, alguma coisa assim. E tem também uma banda, a antiga banda do cantor Anderson Freire. Também era banda Gion, aí depois ele foi carreira solo. De Gion só sei sobre isso. E eu já tive numa comunidade também, acho que é Orkut, o Facebook, que tinha 13 Gions. Então eu achava que era único, mas Não, Jeová preparou 7.000 ainda. Que Se fazer uma pesquisa, vai aparecer outros lá, né? Vão aparecer. Tem nomes tão estranhos, às vezes, não que seja o seu, mas tem nomes tão estranhos que você fala, não vai ter outro. Aí quando você faz uma pesquisa, lá tem, né? Tem. Ontem eu acho que apresentei uma criança, um nome bem diferente, Valdeclícia, alguma coisa assim, foi uma junção de nomes. Então, pessoal, o brasileiro ele é bem criativo, né? É Pastor muito Fábio. criativo. Mas os nomes bíblicos também existem nomes muito criativos, né? Muito e olha que os judeus, eles zelam muito pelo significado dos nomes. Existem nomes que são profecias, né? Sem dúvida. E os significados, eles trazem essa experiência que eles passaram, colocando nas crianças, né? Por exemplo, Icabô, quando nasceu, foi-se a glória de Deus, né? Aí veio Samuel, aquele que devolve a honra, aquele que ouve a voz de Deus, né? Então, sempre devido a uma experiência, os pais colocavam o nome nos filhos. Isso é muito bom, carregar. O diabo tem que ver o que a gente carrega, né? De onde a gente veio. Muito bom. E é importante os pais também saber o significado que dão para o significado dos nomes que dão para o filho, porque às vezes sem querer, sem saber, de forma indireta, ele praticamente já está amaldiçoando o seu filho. Por exemplo, Jabes, o portador da dor. Meu Deus. Berias, fracassado. Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar são nomes pagãos. E existem alguns nomes que os pais dão para os filhos que têm significado pejorativo, que tem um cunho de maldição, e os pais não sabem. Então, tem que ter esse cuidado também, né? O discernimento, né? De saber o que é que está por detrás. Isso é muito pertinente, sensível também, e é uma base. O caminho da sabedoria é esse, é Jesus, né? É a fonte da sabedoria, é Cristo. Então, a gente precisa saber onde é que a gente está pisando, porque o diabo ele é muito sutil, né? E ele, às vezes, maquia numa santidade ou maquia num nome, numa coisa que não tem nada a ver, tudo bem, e acaba que maquiando um veneno, e a gente está tomando ali sem saber que é veneno, e isso atrai muita coisa ruim. Eu creio muito, dinheiro é energia, tem coisas que são pontos de contato, palavras gera poder, né? Gera vida ou morte. Então o nome da gente é o significado, a nomenclatura é o nosso histórico, né? A nossa história. E isso é estrutura também. Então eu creio que, graças a Deus, que a lei estabelece aí um meio para que a gente possa até alterar o nome, né? Mas que Deus venha abençoar e dar inspiração ao povo de Deus para que coloque nomes bíblicos, nomes inspiradores aí, para que marque essa geração nova que a gente precisa apoiar. Como Gion. Como Gion. Gion Lucas. Conhecemos aí o Gion como pastor, desenvolve um trabalho incrível no reino de relevância através da Igreja Casa da Promessa. É um profeta conhecido no estado do Alagoas, mas talvez as pessoas conheçam um pouco o Gion como pessoa, como ser humano. Como é que você se identifica? Olha, eu sempre
falo que sou uma pessoa apaixonada por Deus, um discípulo de Cristo. Eu nasci num lar que não era cristão e vi muitas coisas que me revoltaram, fechei meu coração, mas naquele fechar de coração o Senhor me encontrou, me achou, no meio da minha família. Eu achava que tinha nascido na família errada, mas eu entendi que tudo coopera para o bem, né? Isso é muito bom, você entender que Deus tem um momento certo, Deus tem um melhor, você compreender isso. E eu fui arrebatado assim por Deus nesse leilão, né, do inferno, arrematado, como se fala. E Deus me fez ver muitas coisas na separação dos meus pais, brigas familiares. E a maturidade veio muito cedo para mim. Desde a 5ª série até o 3º ano científico eu fui representante de turma. Então Deus me deu um espírito de liderança. Eu fiquei sempre nas gincanas da escola. Era uma pessoa muito sanguínea, colérica. Eu era muito de desafio. E Deus pegou isso, me fisgou. E eu sou um sonhador. Eu ganhei responsabilidade. Deus me mostrou o que Ele tinha para a minha vida, e eu abracei a causa, junto com a minha esposa, que me trouxe esse peso, né, de homem. Isso é muito importante, você saber, além de ser um homem de Deus, você saber que você precisa ter um caráter, né, ser um homem de princípios, né? Porque não é sobre o que você ouve, é sobre o que você faz depois que você ouve, né? Então, ele me fisgou de uma forma que hoje eu falo assim, que não tem como você voltar atrás. Deus, quando pega a gente assim e chama a gente para uma situação, para algo, não adianta a gente fazer outra coisa, porque realmente a gente é importante para Ele. Então, nós temos nos debruçado aí, temos buscado ajudar pessoas, pregando a palavra genuína, ministrando na fé, nos dons, na unção, na autoridade divina. E o Senhor tem feito proeza. É Ele quem confirma, né? É Ele quem conduz. E eu só tenho sido guiado. Eu sempre falo, seja guiado, seja guiada. E é Ele quem vai confirmando os passos, né? A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Mas tu disse aí que teve uma percepção em algum momento da vida que nasceu em uma família errada. Por que isso? Porque quando eu vi os meus pais se separando de uma forma hostil, e o vício, a embriaguez, drogas, e criado por vô, criado por vó, e aquele desencontro, aquele meio que abandono, minha mãe sempre com muito cuidado, meu pai também com muito cuidado, mas vivendo essa vida e essa promiscuidade, uma vida profana, eu acabei que me sentindo isolado. Eu me senti muitas das vezes sozinho, abandonado. Então foi naquele momento que eu me peguei conversando comigo mesmo e dizendo, meu Deus, será que eu nasci na família certa? E pensei em me revoltar, em viajar, em sair, em deixar tudo. Mas Deus falou comigo que tudo aquilo que eu estava vendo era por conta do ministério e da chamada que Ele tinha na minha vida. Então o Senhor me levou para uma escola, para uma faculdade. E hoje eu entendo que eu não nasci na família errada. Deus me colocou naquela família por conta da chamada que eu tinha. E hoje, pastor Fábio, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Meu pai, né, é um melhor amigo, é um herói, congregando junto comigo. Meu avô faleceu, minha avó também sempre visita a Casa da Promessa, vai em outras igrejas também. Meu tio é pastor, meu pai é pastor. Então, o rebuliço que Deus faz é muito grande. Então, quando a gente aguenta firme um pouco o processo, a nossa família não morre escrava. É isso. Nem tão pouco cativa na mão de Faraó ou de Potifar, de quem quer que seja. Deus, Ele cria o que não existe para fazer a gente sentar na cadeira do governo, muda a geografia. E eu tenho vivido a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias. Pastor, o senhor é o exemplo de alguém que nasceu em uma família disfuncional, foi criado em uma família disfuncional e acabou dando certo. E há quem diz por aí
que às vezes nós nos tornamos produtos do meio. Verdade. Pessoas que vêm de uma família disfuncional se enveredam por uma vida ruim, se enveredam para a bandidagem, para o crime, para a promiscuidade e tantas outras coisas que às vezes leva a pessoa que vem de uma família disfuncional, pessoas que sofrem com traumas, outros acabam tendo uma falta na sua existência e acaba se excedendo em algumas áreas, porque todo excesso vai esconder uma falta. Meu Deus, o cara vai para o álcool, vai para as drogas, enfim, são tantas coisas que acarretam por ter vivenciado em uma família disfuncional, mas o Senhor deu certo. E talvez tem gente nos vendo e ouvindo que é como se fosse que carregasse um trauma por causa dessa disfuncionalidade familiar. Verdade. E não conseguiu dar certo ainda, não sabe o porquê veio ao mundo, não sabe qual é o propósito de vida. O senhor que deu certo vindo de uma família disfuncional, qual seria a mensagem que o senhor mandaria para essa pessoa? Olha, Terá, quando ele gerou Abraão, ele tinha um sonho de chegar em Canaã. Ele não chegou, ele morreu. Mas Abraão chegou. E por que Terá não chegou? Porque Terá era uma pessoa idólatra. Ele precisava de tocar em alguma coisa, de ver alguma coisa para poder ter fé. E Abraão não. Abraão, ele saiu da tenda, ele saiu sem ver nada, ele saiu pelo sinal de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele chegou. Porque não é o fato do seu pai não ter chegado, ou de alguém da sua família não ter chegado, que você não vai chegar. Então, eu quero declarar que se não existe nenhum bem-sucedido na sua casa, você vai ser o bem-sucedido. Então, a Bíblia fala da maldição até a 4ª geração. Mas através de um detentor, através de uma pessoa que se levanta para fazer a diferença. Eu sei que quem se levanta para fazer a diferença vai ser alvo, vai descobrir que vai ser alvo de muitas retaliações, mas vale a pena. A pergunta não é se é difícil, a pergunta é se vale a pena, e vale muito a pena. Então, através da nossa vida, a gente pode quebrar um ciclo, né, de maldição. E Abraão chegou em Canaã. Então, eu creio que não é porque os nossos não chegaram que a gente não vai chegar. Então existe, como o senhor falou, dessa disfuncionalidade. Através da renúncia que você fez. Rejeitar isso. Abraão, Deus fez 3 pedidos para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua casa e da tua parentela. Mas Deus faz 6 promessas para ele. De 3 pedidos, faz 6 promessas. Não é sobre sair. Não é só sobre sair. Né? É sobre o que você vai deixar. Então, quando você deixa, você recebe. Então, não é sobre o que você vai receber, é sobre o que você vai deixar. Então, quando ele deixa, ele renuncia, ele recebe 6 promessas. Ou seja, o que você fez para Deus é pouco perto do que ele pode te entregar. Meu Deus. Deus não honra a conquista, ele honra renúncias, né? Ele honra a renúncia. Isso é muito sério, porque tudo que você já fez para Deus é pouco perto do que ele ainda pode fazer por você. Ele deu o único filho dele, o filho unigênito dele, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor doou o seu filho. Então, o evangelho é sobre isso. Renúncia. E quando a gente renuncia 100%, porque Abraão levou Ló ainda para a promessa e teve um grande problema. Então, teve que ter uma divisão ainda. Mas quando a gente renuncia 100% para Deus, ou é 100 ou é 0. 99 não serve. Aí a gente é bem sucedido. E aí vem as promessas. Te abençoarei, far-te-ei uma grande nação, te farei grande. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será... 6 promessas. Perfeito. O pastor Gion, e as pessoas também precisam entender que ela não é a origem dela que a define, né? Uau! Não é a família disfuncional que deve definir a pessoa que nasceu nessa família. Verdade. Não é o bairro pobre, nada contra as pessoas que vivem em comunidade, favela. Eu sou um dos tais que vivi lá no bairro Baianão, em Porto Seguro, Bahia. Uma miséria desgraçada, né? Saía da pobreza para ir para a miséria mesmo. Casa de barro e de lona. Uma vez choveu forte, veio uma tempestade que derrubou tudo. A parte de lona, a parte de barro, e a gente teve que levantar de madrugada para pisar barro, para reconstruir
construir a casa. Meu Deus, a origem de um vencedor, né? Mas não é essa origem que me define, né? Então tem gente que fica bem assim, eu nasci em uma família doente eu vou ser. Eu nasci pobre eu vou ser. Eu nasci miserável eu vou nascer. Os meus pais foram alcoólatra eu vou ser. Não! A sua origem não lhe define. O que define alguém é o propósito de Deus. O propósito do Senhor, ele está totalmente alinhado a esses processos. E quanto maior for esse processo, maior é o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, eu tenho certeza que a volta por cima e aquela pessoa que hoje está dando certo, teve uma história como você teve. Então, a gente não pode fazer isso um fim, não pode fazer isso um meio de dizer que nós não vamos conseguir. Tem que pegar impulso disso. Fazer dessa história difícil um trampolim. Porque senão a gente fica, sabe, atrelado a isso, reclamando e fica murmurando. E as correntes acabam que nos abraçando e a gente fica dentro daquela realidade difícil, hostil. E o Senhor teve que bater no peito e dizer assim, nunca mais. Você sabe que existem, Deus sempre coloca bênçãos disfarçadas de dificuldades. Deus coloca dentro de problemas grandes bênçãos. Existe um livro chamado Oportunidades Disfarçadas, que fala de 2 homens que estavam na Torre Eiffel, uma chuva muito grande, e quando a chuva desceu, eles ligaram para o táxi não chegou, eles foram para o hotel andando e tomaram um banho de chuva muito grande. Mas lá no hotel eles disseram, nunca mais a gente vai pedir táxi. Criaram o Uber. As mesmas pessoas que tomaram um banho de chuva bateram no peito e disseram assim, nunca mais eu vou passar por isso. E existem também um rapaz, lá nos Estados Unidos da América, que ele alugou naquela locadora de vídeo umas fitas cassetes para assistir filme e quando voltou lá, esqueceu de devolver, tinha muitos dólares lá, e ele teve que pagar. E ele, quando saiu da locadora de vídeo, ele chegou em casa e disse, nunca mais eu vou alugar fita cassete ali naquela locadora. E ele fez o Netflix. Uau! Então, Davi, quando olhou para o gigante, olhou para aquela realidade complicada, ele disse assim, eu quero resultado. Eu quero que está por detrás desse gigante. Ele não viu o gigante, ele viu a oportunidade. Então, Deus sempre tem algo para resolver depois de uma virada de cativeiro. Então, hoje, a excelência, ela se dá injustamente nesses testes. Tem coisa que vem para testar nosso limite, tem situação que vem para testar o teu limite na empresa, no emprego, dentro de casa. Mas a gente suportando, a gente recebe a validação, a marca de Deus. E a gente está aqui, a gente passa processo para isso, para dar a volta por cima. Nessa vida, a gente passa por determinadas lutas para vencer, dar a volta por cima e contar o testemunho. São as marcas, né? As marcas da bênção, as marcas das dores. A vida traz muitas cicatrizes, né? Eu creio muito nisso, na origem de um vencedor. José também veio da cisterna. O senhor veio lá de Porto Seguro, como é o nome? Baianão. Eu também tive aqui na ponta da terra, um bairro quase, não é periférico não, a gente chama de Pajuçara, que é perto da praia, mas um bairro muito abençoado, populoso. Morei também no Jacintinho, que é um dos bairros mais populosos aqui também. Eu sou do povão também e já passei por muitas penúrias, mas tudo isso tem coisa que eu não gosto até de abrir. Porque tem gente que fala, tá querendo se vitimizar, mas não é a história da gente. Né? E a gente não pode negar nossa origem, nossas histórias. Não é se vitimizar. Eu acredito que quando você conta a sua origem, de onde você veio, por onde você passou, você está sendo inspiração para pessoas que estão vivendo a mesma realidade, que vão dizer, se ele conseguiu, eu também consegui. Eu contei. Pessoas improváveis que Deus honra, tem esse propósito. É verdade. Eu contei há uns anos atrás que eu dividi hambúrguer com a minha namorada, e aí a minha família não gostou. Teve uma pessoa da minha família que não gostou, disse, meu Deus do céu, mas eu não estou falando para atingir ninguém, não é? Nem para me vitimizar, eu estou falando para mostrar que Deus me deu uma alternativa.
mudou o quadro da situação, da história. E que existe vida, e que existe esperança. Né? Aquele que aguenta a pressão do tempo, aguenta a pressão da situação, dá a volta por cima. Eu sou muito grato e hoje eu sempre peço aos pastores que passam pela Casa da Promessa. Olha, se sentir de contar um testemunho, conte. Né? E a gente tem vivido isso. Batalhas, guerras constantes. A gente precisa de ânimo, de empurrão. O que tem que empurrar a gente esse ano não é o medo, é a fé. E a gente tem muita fé para passar de coisas que a gente já enfrentou. Aventuras, né, com Deus. Ganhos de experiência. Isso é muito importante. Essa tribulação está gerando experiência, está gerando paciência e esperança. E essa esperança em Deus nunca morre. Você falou sobre medo aí. Domingo pela manhã o senhor trouxe uma reflexão ali extraordinária. Consegue reproduzir aquela reflexão sobre o medo? Bloqueando o potencial. Fala de 2 tipos de medos, né? O medo que é um medo imaginário e tem um medo que é real. Todo ser humano, ele nasce com esses 2 medos, que não é nem de Deus nem do diabo, é um medo que nasce conosco, o medo do barulho e o medo da queda. O meu filho, quando nasceu, bateram um sininho no ouvido dele, ele despertou e também faz o teste da queda. Todo medo que não é nem de queda, nem de barulho, é imaginatório. Veio de uma experiência ruim que você teve com alguém. Né? Esse homem vai me enganar. Esse homem vai me trair. Você está estudando para a prova do Detran, você faz uma boa baliza, uma boa meia embreagem, mas chega na prova você se treme. Então o medo é ladrão de oportunidades. O medo, ele põe em dúvida naquilo que o Senhor colocou certeza. E o que quebra isso totalmente no nosso emocional, porque o emocional é determinante para o espiritual, é o poder da língua. O que gera poder é o leme. A Bíblia fala em Tiago 3 que o leme é a língua e o navio é a nossa vida. Então, quando a gente libera, eu vou conseguir, eu vou viver o melhor. Deus é comigo. O medo começa a ser quebrado. Então, você que está nos escutando, que teve alguma experiência ruim, isso trouxe medo para você. Tenha certeza disso. Você não vai viver histórias repetidas, os mesmos problemas. Você sabe que tem uma mulher na Bíblia que ela foi citada pelo problema. Mulher do fluxo de sangue. Foi chamada pelo problema. Porque ela já estava com medo já. Ela tinha gastado tudo. Mas aí a virtude do Senhor, no toque que ela deu, veio sobre a vida dela. E Deus não só curou o problema dela, mas curou o que o problema fez nela. Porque existem problemas que acabam que nos congestionando, nos colocando medo. E tem momento que a gente tem que ser a nossa própria torcida organizada. A gente tem que torcer para a gente levantar-me e irei ter com meu pai. Eu vou me levantar. Não vou esperar ninguém me chamar, eu mesmo vou. Se eu tão somente tocar, serei curada. Se eu tão somente tocar, serei curado. Não vou esperar ninguém me dar o panfleto do culto para eu poder ir. Não vou esperar ninguém dizer que eu estou mal para eu reconhecer. Não vou esperar ninguém dizer que eu estou gordinho para eu poder, né, emagrecer. Eu preciso me cuidar. Então, aquele toque dela, aquilo chamou a atenção de Deus. Tem muita gente espremendo Jesus. Mas aquela mulher, ela tocou. Ela não espremeu, ela não colocou na parede. Ela tocou. Então, eu creio que essa geração é uma geração que toca a virtude de Deus. E é interessante falar que isso aí não é pregação de confissão positiva, é fé. É fé. Se eu tão somente tocar, levantar-me-ei e terei com meu pai. É pedir que vai dar, é bater que vai se abrir. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a esperança daquilo que se espera. Você não está vendo, mas você está esperando de alguma forma. A fé é você colocar os pés sem ter o chão e acreditar que Deus vai colocar o chão. É porque você não tem como escolher o que você vai passar, mas você pode reagir diferente, né? Você não escolhe o que você passa, mas você pode reagir como passar por aquilo e passar com sabedoria. A nossa ação é determinante para a nossa força.
Então, a Bíblia fala no livro da sabedoria, em Provérbios 24:10, se você se mostrar fraca no dia da sua angústia, O frouxo, a sua né? força, o frouxo, né? Sua força será pequena. Ou seja, é se mostrar. Então, o que determina o seu fim não é a sua força, o que determina o seu fim não é a crise, não é a luta, é a sua reação. É você não se mostrar fraco no dia da sua angústia. Se você não se mostrar, mesmo no dia da angústia, você se mostrar forte, Deus vai mandar força para a sua vida. Então, é a nossa reação, é a forma com que a gente reage em meio às tribulações. É forte. Isso não é só apenas uma interpretação de um versículo, é bíblico também. Lembra daquela mulher que tinha perdido seu filho e ela foi até o profeta e veio o moço perguntando como é que tá. Vai, tá tudo bem? Mas não estava tudo bem, não. Ela só não quis mostrar que as coisas estavam ruins, né? É porque ali não era preocupação, era curiosidade, né? E, na realidade, quando ela passa por aquele moço e diz assim, vai tudo bem, 3 vezes, o profeta estava escondido por Geazi, né? Então, quando ela chega até o profeta, ela diz assim, não, agora sim, o meu filho está morto dentro de casa, eu não pedi filho. E ele vai até lá, né? E ressuscita aquela criança, porque a gente não pode falar os nossos problemas para quem não pode resolver. A gente precisa ser direto, incisivo. Nem todo mundo está pronto para saber o que está morto dentro da nossa casa. Meu Deus, aí tu arrebentou, Roy. Nem todo mundo está pronto para saber o que é que está desfalecido na nossa vida. Tem gente que não está preparado para escutar certo tipo de coisa. E a gente precisa ser mais cauteloso, mais incisivo. A gente precisa ser mais, como é que eu posso dizer, mais seletivo nas nossas palavras, nas nossas conversas. Porque às vezes o que está por detrás daquilo dali é uma inveja, é um levante, é uma forma de querer deter o que Deus colocou na sua vida. Então é importante você ver o grau de espiritualidade das pessoas, colocar na balança, numa balança justa, para não ser uma pessoa desequilibrada. Eu vejo muita gente soltando para um, solta para outro. Todo mundo sabe da vida dele, todo mundo sabe da vida dela. E aí, ao invés de fazer segredo com Deus e Deus falar através da palavra, dos louvores, usar pessoas, a pessoa fica cismada, porque ela abre muita boca, fala muito, aí não tem como. E temos que tomar cuidado com quem nós contamos as nossas particularidades, com quem nós falamos os nossos problemas. Nem todo mundo está preparado para saber da nossa dor, né? Saber aonde dói, aonde machuca. A nossa ferida. Se exibir para todo mundo é muito perigoso. Né? Tem gente que não vai ajudar em nada. Eu contando a minha ferida, contando a minha dor. Na verdade, só vai atrapalhar, né? Só vai atrapalhar. A gente precisa contar a nossa dor para aquele que tem um problema de resolver, de solucionar, de dar um diagnóstico. Né? É porque tudo que a gente foca cresce. E o que fez Davi vencer o gigante foi acertar. Ele acertou. Ele tinha 5 pedras e na primeira ele acertou. Então aquele acertar dele, acertar com quem fala, acertar num funcionário que você põe, acertar num líder que você colocou, acertar na esposa que você vai escolher, acertar no amigo. Então, melhora as escolhas, melhora também os resultados. Tudo de ruim que você está passando na sua vida é fruto das suas escolhas. Ainda que a sua saúde esteja mal, se a sua vida não vai bem, é fruto das suas escolhas. Então, hoje eu costumo escolher melhor as minhas amizades, escolher melhor com quem eu me abro, e às vezes a gente sai de um papel de autoridade, mistura as coisas e vai para um papel de mesmice. A amizade é um agente, muitas das vezes, de desonra. Sim. Então você tem que ter cuidado com intimidade, né? As suas particularidades, os seus segredos. Por isso que Deus manda a gente fechar a porta em Mateus 6 e entrar em secreto com Ele. Então esse secreto, né? A vida pública, ela só é abençoada se você tiver um secreto com Deus. Então a gente precisa, né, contar nos dedos
nos dedos quem são as pessoas que a gente pode abrir, testar e tem que realmente colocar no fogo para ver se essas pessoas são realmente de confiança. Perfeito. Pastor João, o senhor disse que veio de uma família disfuncional, não conhecia o Senhor, mas teve a sua vida mudada e transformada após conhecer o Senhor. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o seu encontro com Deus que te levou a essa mudança tanto radical de vida, quanto também a nunca mais querer sair do Santo dos Santos, né? Eu, quando vim para o Evangelho, o meu pai estava num auge de depressão, ele passou na prova da Polícia Rodoviária Federal e foi classificado, mas não foi chamado. Foram chamados poucos, então ele ficou muito depressivo, ele já tinha sido liberto de bebida. Eu vim através da vida dele, quando ele veio para Jesus. A esposa dele fumava 4 carteiras de cigarro. E ele olhou e disse assim, se você deixar de fumar, eu vou nessa igreja. Ele foi na igreja, ela deixou de fumar e o pastor desceu, tirou o chapéu da cabeça dele, ele não gosta, e fez uma revelação na vida dele. Desde aquele dia eu fiquei muito impactado. Então, mesmo no mundo ainda, festas, bebedice, eu vim para o Evangelho com 17 anos, né? E o meu pai começou a me convidar para ir para os cultos. Eu fui, da minha maneira, mas fui. E comecei a gostar de louvar, através do louvor. E aí o pessoal falou, você tem uma voz legal, tem uma voz bonita. E eu mesmo com a calça igual uma salsicha, bem colada, louvava 2 hinos. O hino da Vitória, da Cassiane, e também Junho, Soldado Ferido. E aí, muitos feridos. E aí teve um dia que meu pai teve que ir para reunião na sede da Casa da Bênção, reunião de pastores, e eu fiquei no culto. E aí, Fábio, naquele dia, eu tinha que pregar, não tinha pregador. Eu gostava muito de Napoleão Falcão, Elcio de Assis na época. E eu disse, meu Deus, eu vou pregar o Vale dos Ossos Secos, que ele prega aqui 5 verdades que se esconderam. A fama se escondeu de Elias e uma de Eliseu, né? E aí não veio nada, eu disse, não, vou falar aqui sobre Isaías 41:10 mesmo. Não temas, porque eu te resgatei, contei um pouco que Deus me resgatou e naquele dia que ele teve que ir. E eu fui também pregar. A irmã Marluce, lá da Ponta da Terra, estava com um câncer no peito e o câncer estourou. Começou a sangrar. E ela foi pro banheiro, no meio da oração. E aí aquela ferida secou e aquela irmã foi curada. E quando meu pai voltou da reunião, voltou no final do culto já, com medo de ter dado errado. Porque deixou um menino de 17 anos, lá 18 anos, na frente do culto, do trabalho. E o meu pai, ele ficou impactado porque muita gente falou, poxa, Deus usou o Gion, eu não sabia que Deus... E desde aquele dia eu criei um vínculo, uma aliança com Deus, muito forte. Em oração, em dedicação, em conteúdo, em leitura, né? E começou isso a frutificar, né? Eu gosto muito dos livros proféticos, Ezequiel, Isaías, Jeremias. Então eu aprofundei, mergulhei nas águas do Senhor. E o Senhor me coroou com uma família linda, né? Deus tem me coroado com uma chamada, com um peso. E a gente tem feito um trabalho muito responsável ali. E eu vi meu pai entrando dentro de casa, alcoolizado, quebrando tudo. Eu já vi muita coisa forte. E hoje ver o meu pai na presença do Senhor, né? Deus, através da Casa da Bênção, que é uma igreja que eu amo, através do presidente, com 1 ano e meio do meu pai na presença de Deus, disse assim, Deus está mandando você abrir uma filial da Casa da Bênção na Ponta da Terra, na Pajuçara. E o meu pai abriu e eu comecei a igreja junto com ele, comprando as cadeiras. Eu vi meu pai comprando os instrumentos, sem membro, dizendo, Deus vai mandar. Eu estava num monte em Garanhuns, e esse ponto que ia ser a igreja, ainda estava pintando, pastor Fábio. E saiu um homem com um mato na boca, pegou na mão do meu pai e disse assim, homem, esse lugar
Aquele lugar que ainda está pintando. Eu estou no negócio, tu só vai abrir a boca e eu vou fazer a obra. Então, eu vi Deus nitidamente na minha vida. A doce, bendita presença do Espírito Santo, através de muitos ventos que sopraram na minha vida. Busquei realmente me regularizar, ser uma pessoa exemplo de ética, uma pessoa que veste as roupas da paixão, que causa experiência. Eu sempre gostei de não ter nada só para mim. Eu costumo sempre dizer que o que é meu, o que é seu. Eu não gosto de nada que é de ninguém. Então, essa sensibilidade, essa compaixão, essa misericórdia me tomou. E a minha vida hoje é ouvir problemas, é ouvir choros, ouvir testemunhos também. E eu procuro ajudar pessoas nas experiências que eu vivi, nas batalhas espirituais que eu passei. E através do testemunho do meu pai, que gerou o meu testemunho, e que veio do testemunho da minha madrasta também. Então, através da minha madrasta, Deus salvou quase a minha casa toda. Que tremendo. Ela deixou de fumar e o meu pai foi para a igreja. Depois do meu pai veio eu, depois veio o meu tio, que virou um pastor também. E o evangelho tem sido ministrado na minha casa. Então Deus criou situação ali para que eu entrasse também para pregar. Eu só louvava, E tenho visto a mão de Deus todos os dias. E o evangelho tem esse poder transformador, O evangelho, ele tem o poder curador, salvador. Entra em famílias totalmente perturbadas, doentes, disfuncional, e muda tudo ali, Isso é muito forte. Mas, o pastor João, e qual a importância da experiência com Deus? A pessoa veio de lá do mundão. Ela precisa ter uma experiência com Deus, para que se cumpra aquilo até que a canção diz: aquele que pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. A pessoa que vem para Deus, vem lá da loucura do mundo e agora vem para o evangelho e fica vivendo aquele evangelho light, não sabe o que é oração, não sabe o que é jejum, não sabe o que é consagração, não mergulha em Deus, ele é vulnerável. É necessário buscar experiência com Deus, porque a experiência com Deus, assim, uma educação com princípios cristãos, ela pode ser desconstruída. Uma doutrinação, por mais que a Bíblia, ali, a nossa regra de fé, ela trabalha na nossa razão, mas uma doutrinação também pode ser desconstruída. Agora eu quero ver arrancar de alguém aquilo que ela viu, sentiu, o contato, a experiência com Deus. Não tem como. Não tem. Essa experiência vai fazer com que a educação cristã e que a doutrinação cristã e os princípios jamais serão desconstruídos. Então é importante, buscar essa experiência com o Senhor, e é perceptível que nós vivemos em uma geração que tem pouca experiência com Deus. Pouca experiência com Deus. E se o evangelho tem um propósito, o primeiro é esse. É a transformação. A transformação da água para o vinho. Então não existe evangelho sem transformação. Nós precisamos sair de uma vida sem sabor, detectar isso. A Bíblia fala assim: aqueles que me buscam, eu amo os que me buscam. Ou seja, Deus detecta quando uma pessoa ama Ele. Deus detecta uma renúncia. E Deus, Ele sabe, a Bíblia fala que a voz dele é no meio da tormenta. Então Deus permite situações para que a gente ganhe experiência, robustez e se firme na presença dele. O Senhor não quer vai e vem e de volta essa gangorra para que a gente esteja hoje e não esteja amanhã. Então Ele vai colocar em voga, e Ele vai colocar muitas coisas aí em jogo decisivas, e você vai ter que escolher ou estreito ou porta larga. A vida é assim. Ou você coloca a sua vida na areia, ou coloca a sua vida na rocha. Ou céu, ou inferno. E essas experiências que a gente tem, com certeza, vão trazendo sobre a nossa vida uma abertura de visão, um novo entendimento de tudo. E a gente sabe que a gente está indo fazer um plano, mas daqui a pouco o plano de Deus pode entrar e mudar o nosso plano. Então, a gente tem que mudar a forma que a gente vê a vida. A felicidade está em Cristo. A verdadeira felicidade está nele. É Ele que nos agasalha, é Ele que, no meio da rejeição, Ele fala, no meio do abandono, Ele abraça. Eu tenho muito isso. As pessoas usam a memória fértil para tanta coisa que não presta. Mas a gente precisa se lembrar, todos os dias, o que nos dá esperança, de onde Deus nos tirou,
tudo que Deus já fez na nossa vida. E a gente não pode fechar o nosso coração e se revoltar. Não fazer mais. Veneno só é ruim para quem está tomando. Né? Então, eu creio muito nisso. Deus não quer crente em corda bamba. Deus é Deus de recomeço. Um erro também não vai definir você. Mas eu sempre falo que a misericórdia do Senhor, ela nos renova a cada manhã. Sendo que o cair é do homem. E não é o levantar que é de Deus, é o sustentar. A gente se levanta muitas vezes, mas Deus quer a gente sustentado, firme e constante, como Paulo falou. E escondido debaixo de suas asas. As suas asas. Escondidos em Deus. Aleluia. Guardados por Ele. Preservado por Ele, né? E tem muita gente que se esquece. Em uma sociedade exibicionista, em uma era de exibições, ninguém mais quer se esconder em Deus, no lugar secreto. É verdade. Todo mundo quer se exibir. Quer aparecer, todo mundo quer lacrar. Agora essa sedução, agora o momento agora é de você lacrar e você ter a aprovação de todos, os aplausos de todos. A custo de quê? Todo mundo quer ser influência. Às vezes como um zumbi, né? Às vezes com a casa destruída, às vezes sem uma estrutura para isso, sem um tijolo para isso. As pessoas querem antes o que Deus que só quer entregar depois. Então, existem muitos filhos pródigos aí, pessoas aceleradas, inquietas, que hoje tudo parece verdade, todo mundo maquia alguma coisa e o diabo está trabalhando de forma sutil, parece que é santo, parece que é maravilhoso, muitas luzes, muitas coisas e na realidade por detrás daquilo existe um bastidor sombrio, complicado, vago. Então é melhor você ser inteiro com Deus do que você ser inteiro para o povo. Né? Então, eu não gosto de colocar a minha vida para o sistema. Não sei se você me entende. Sim. Mas hoje, muitos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, têm se sacrificado pelo sistema. Ora aqui, visita ali, vem para cá, culto fúnebre, culto no lar, célula, e a família, e a sua vida não busca mais a Deus. Eu acho que a gente estava conversando sobre isso. A gente não busca mais o Senhor. A gente não tem mais a intimidade com Deus. O pessoal agora quer só exposição, só o exterior. Você tem que entender isso. Prosperidade sem propósito é vaidade. Isso é forte, hein? Prosperidade sem propósito é vaidade. Sem propósito é vaidade. Projeto sem Deus é projeto, mas projeto com Deus é propósito. Ou seja, se você não chama Deus para o seu projeto, como é que ele vai ser Deus na realização? Então, tem muitas pessoas que estão trocando as prioridades, as suas preferências. Estão querendo antes o que é só para Deus derramar depois. E bênção antes do tempo é maldição. Eu creio muito no network, na influência, isso é muito bom. Mas não tem nada melhor que você botar o joelho no chão e dizer: Deus, abre a minha agenda, toca em quem o Senhor tem que tocar. E o Senhor vai escancarando as portas. É Ele, é diferente. Perfeito. Bênção antes do tempo é maldição. E nós também temos que tomar muito cuidado para não nos perdermos em meio a tantas bênçãos, né? Meu Deus do céu. Porque tem muita gente que ora, busca, Senhor, me abençoa, Senhor, faz, Senhor, abre a porta. E quando Deus faz, quando Deus abençoa, a pessoa se perde, deixa de ser crente, se afasta do sagrado, da comunhão, da intimidade. E é exatamente essa proposta. Quando o casal do primeiro milagre de Jesus Cristo chama ele para o casamento, chama ele com honra. E chama ele para uma festa. Porque tem gente que só chama a Deus, como diz, que é emergência. No momento complicado. Então, quando você chama a Deus nos seus momentos de honra, você pode contar com Ele nas suas necessidades. Então, as bênçãos têm que ser a parte da honra da parte de Deus e não só privilégios. Então, quando você está ali com Deus, debaixo de honra, você sabe que no momento de necessidade você pode contar com Ele. Então, se apegue com Deus nos momentos de bênçãos e que essas bênçãos não venham tirar aquela essência. Eu sempre costumo falar, se você tem um carro e não busca mais a Deus, era melhor na época que não tinha carro. Então, existem carros, existem promoções, existem bênçãos que acabam que nos roubando da presença do Senhor. Então, acaba que aquela bênção virando
um problema. E Deus, quando não está sendo mais adorado ali, ele vomita, ele cospe, e ele cria a situação e a gente acaba aqui perdendo. Você sabe que aquela mulher que perdeu o filho, que a gente falou aqui, e foi até o profeta e disse, vai tudo bem, aquela mulher começou a idolatrar o menino. Ela não podia gerar, e quando gerou, ela começou a colocar o menino na frente de tudo. Aí Deus olhou para ela e disse assim, você está adorando mais o que eu te dei do que o Deus que te deu tudo? Então eu vou tomar. E ali foi um teste. E ela colocou a cabeça entre os joelhos, meio-dia, o espírito da morte roubou aquela criança. E Deus devolveu, porque ela foi até o profeta, ela voltou às origens dela, ela voltou a buscar. Ela creu que ele podia ressuscitar, porque foi Deus que colocou a mão para ela gerar. Então, às vezes, a gente gera o que a gente nunca poderia ter gerado. E aí perde porque fica idolatrando e fica olhando aquelas bênçãos mais do que o abençoador, né? E eu creio que Deus hoje está falando muito forte com as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que nós precisamos entender que se Deus vê que Ele é prioridade para a nossa vida, não vai faltar nada. Ele só vai acrescentar. Mas tudo isso para que uma família, para que um testemunho, para que um grau de aceitação, um raio de perdão aconteça em quem está ao seu redor. Porque a gente precisa também dizer, bênção só para você não é bênção. Bênção é quando outros são abençoados. O pão não é meu, o pão é nosso. O pão né? é nosso. É forte. O pastor Jean, mas percebe-se que essa geração ela tem pouca experiência com Deus pelo fato de buscar pouco a Deus. É uma geração que se apega em pessoas. Por exemplo, eu não vou orar porque eu tenho um pastor que ora por mim. Os pastores hoje, além de sofrer muita pressão e ficarem sobrecarregados, porque é muita gente pedindo oração, são pessoas codependentes de autoridade espiritual, mas ela não consegue levar uma vida de oração, ela não consegue orar por si. Tem gente, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no podcast e um dos assuntos que as pessoas sempre pedem para falar é sobre jejum. Como jejuar? Como fazer jejum? O que é o jejum bíblico? Ou seja, as pessoas não sabem jejuar, mas para de uma vez por todas as pessoas ficarem cientes de como jejuar. Como é que o pastor Gion jejua e orienta a sua membresia também a jejuar? Eu falo que a gente é um agitador. Nós somos um agitador de águas, né? Nós estamos ali para ensinar. Às vezes as pessoas querem que a gente resolva os problemas. Às vezes as pessoas querem que a gente fique como um guru ali, como um andaime. E andaime se desmonta também. Nós temos que ser coluna e a gente está ali para pregar a palavra. Davi, no Salmo 3, ele diz assim, eu clamei com a minha voz. Esse clamei com minha voz aqui é dizendo, tem momento que não tem pastor. Tem momento que não tem profeta, não tem missionária. Tem momento que Deus quer escutar a sua voz. Tem momento que Deus quer ouvir você. O que é que você quer? A psicologia fala que 81% das pessoas que foram tremendamente curadas foram porque abriram a boca e fizeram pedidos. Todos os milagres de Jesus, antes de ele fazer o milagre, ele perguntava à pessoa, queria escutar a pessoa. O que queres que eu te faça? Então, quando a gente fala, quando a gente abre a boca, a psicologia fala que isso tem cura. Na realidade, 19% são... 81% das doenças são psicossomáticas, oriundas da emoção. Então, a gente precisa declarar. O jejum, eu indico as pessoas a fazer abstinência de algo que gosta, mas com um propósito, com uma direção. Porque o jejum, a Bíblia fala para a gente fazer pelo menos 2 vezes na semana, com a orientação de apontar para algo, sinalizando algo. Então, a Bíblia fala de propósito. Então, canalizar suas forças para um alvo e ser firme naquilo. Determinando tu algum negócio, seja firme nisso. E a luz do Senhor brilhará no teu caminho. Então, meta, determinação, que é foco, né? E você colocar o jejum. Não tem nada mais espiritual do que o jejum. O jejum é bom para a saúde, para a glicemia, limpa o corpo,
Desintoxica. O jejum, espiritualmente, além de trazer limpeza, traz sensibilidade. Você fica mais perto do sagrado. A sua carne vai gemendo e o seu espírito vivifica, né? Mortifica a carne. Então, eu geralmente peço para os irmãos fazer abstinência de algo que eles gostam. Mas não assim, coisas banais. Chocolate, vou ficar sem chocolate. Não. Coca-Cola. Eu acho que existem coisas que a gente pode trazer o céu, né? Ser mais incisivo, coisas que são bíblicas. Existe o jejum de Daniel, que foi com legumes, foi ali uma sopa. Tem um jejum de pão também, teve o jejum de 40 dias de Jesus Cristo. Então, assim, eu acho que a gente precisa parar de banalizar o evangelho e querer fazer esses anexos, esses garimpos e procurar muita coisa para querer agradar a Deus, esquecendo do simples. Eu acho que o simples ainda dá certo. Sempre deu, né? Sempre deu o jejum, a oração, a palavra, a sinceridade e o jejum com o coração contrito. E eu indico as pessoas para fazerem jejum com louvores, com leitura da palavra, né? Com devocional, que seria uma consagração, né? Que isso é raiz. Isso é raiz. Agora as pessoas entenderam também que o jejum não é dieta, né? Não é dieta. Porque as pessoas hoje... não, tô em jejum. Forte. Eu falo até emagrecer. Tô em jejum. Mas qual é o jejum? Jejum intermitente. O povo não faz mais jejum bíblico, espiritual, não. É jejum intermitente agora. E é chá. Bota chá, bota café. Não faço jejum sem café. Chimarrão. Agora a moda é essa. Você tá em jejum? Tô em jejum. Tô comendo nada não, porque tô tomando Monjaro. Que praga. Aí fica fácil, tomando medicamento pra não ter fome, aí jejua. Tá de jejum mesmo, porque o Monjaro é uma bariátrica ali, que prende seu estômago. E aí esse jejum não tá recebendo. Todo mundo na canetinha aí, meu irmão. Não tá nem subindo no teto. Jesus tá recebendo não. Com Monjaro? Que você não sente fome? Jejum de Monjaro, isso aí é boa. A carne tem que chiar. Tem um jejum do xixi, aí você já viu o jejum do xixi? Tem isso também? É mesmo? Tem um bocado de jejum aí, viu? De xixi, como assim? Não, uns vídeos que a gente vê aí, nesses memes, né? Esses memes gospel, às vezes quando aparece pra gente, porque os crentes costumam muito brincar também, né? E aí aparece às vezes umas aberrações dessas, assim. Crente que faz jejum de xixi. Eu disse, meu Deus, como é que vai parar de fazer xixi? Agora é o jejum Monjaro. É o jejum Monjaro. O cara tá tomando Monjaro, não tem fome, aí tá comendo, aí tô em jejum, um propósito com Deus. Não tem como. O verdadeiro jejum, a carne tem que sentir, meu irmão. Carne tem que sentir. Você determinou um horário lá, eu vou até às 17 horas, de meia-noite até às 17. Você tem que ir até às 17. Tem muito horário espiritual na Bíblia, viu, pastor? Você acredita em horários proféticos, pastor? Eu confio. Tem gente que não acredita, mas eu só acredito assim Eu acredito na viração, acredito muito na estação, acredito muito... A Bíblia fala muito de inverno, de verão, de estação. Fala de uma mulher em Apocalipse, no livro das Revelações, que ela está vestida pelo sol e ela tem um diadema, né, de 4 estrelas, né, e ela vai andando sobre o deserto, ela vai passando por essas fases, sobre essas estações, e é muito forte essa revelação. E eu creio muito, creio na viração. Os judeus falam que todo dia 31, eles têm que ficar 24 horas de joelhos, porque eles acreditam que vai passar uma peneira na terra e Deus vai decidir numa balança quem vai morrer no ano subsequente. Então, eles acreditam muito nisso. Eu acredito muito. O livro de Números, né, ele fala, traz alguns recados de Deus também. Por exemplo, o número 3 é um número muito forte. O número 2, os 2 discípulos de Emaús. 1 é o unigênito. O 4, os 4 evangelhos, realmente são 4 evangelhos. Né? O 5 fala da salvação, as 5 virgens loucas, as 5 virgens prudentes. O 6 fala do número do homem, que Deus fez o homem. O 7º da perfeição, que ele descansou, né, da plenitude. Então eu creio muito. O 7 fala do calendário judaico, do setembro. Setembro no calendário judaico é o 7. Então eles acreditam que Jesus ele nasceu no 7.
porque é a plenitude. Então eu creio que a gente vai viver um tempo de perfeição com Deus, de plenitude. Lógico, isso se a gente andar debaixo da nuvem, debaixo da palavra, debaixo do profético. Mas quem foi e foi guiado pelo profético nunca se perdeu. Não se perde, não. Não se perde. Então, eu não falo isso como um misticismo, como uma sorte, né? Jogar sorte. Não, eu falo isso como uma conjectura de fé, como algo que a gente crê, né? E se não der certo, a gente crê também. Sim. Que Deus é fiel. Eu acredito assim que, conforme Paulo disse, nós precisamos estar em oração em todo o tempo, né? Todo tempo. Orar em todo tempo, orar sem cessar. Então, nós precisamos ter uma vida de oração. Mas precisamos também ter momentos de oração. Uma vida de oração é você orar em todo o tempo. Você está no trabalho, você está orando, você está no carro, mas você está ligado em Deus, está em oração. Está em casa, você está ligado em Deus. Está nos afazeres, você está ligado em Deus, está em oração. Porém, você precisa tirar um tempo, um momento a sós com Deus, de oração. Por que não ser em horários específicos, como muitas pessoas falam, na viração do dia, às 18 horas, à meia-noite. Né? É interessante que os salmos de número... A hora nona. Né? É interessante que os salmos de número 91 fala do agir de alguns seres em horários específicos. É verdade. Né? Mortandade que assola ao meio-dia. Assola ao meio-dia. Não sei o que, na escuridão. Peste que... O terremoto que aconteceu... Anda na escuridão. O terremoto que aconteceu meia-noite, que abriram todas as portas ali de Paulo e Silas, foi à meia-noite. A visita também das 5 virgens foi à meia-noite. A Bíblia fala meia-noite, parece que são 12 ou são 17 vezes. Então, os horários são muito específicos, incisivos, e tudo que Deus deixa entrar ali na Bíblia tem um toque de revelação. A Bíblia é um livro espiritual que precisa ser examinado. Ao amanhecer, né? Aquele que me busca de madrugada, ou seja, o horário do melhor sono. Era Deus falando assim: se você me buscar no momento que você vai estar no seu ápice de descanso, você pegar esse descanso e você conseguir dar para mim, você vai ser achado de mim. Então, isso é muito lindo, né? Isso é forte, isso é forte. Mas o senhor sabe de alguns significados específicos, assim, de orar em alguns horários? Não, eu gosto muito da palavra, da revelação da palavra. A hora nona, quando teve aquela tempestade que Jesus veio por cima. Então eu falo que é uma oração para acalmar a tempestade, ou um horário de acalmar a tempestade. Aí vem meia-noite, abrir todas as portas. E uma viração também para apresentar também uma porta, algo que está cerrado, bloqueado. Um horário de bênção. Um horário de livramento, meio-dia, que é onde está passando uma seta que voa. O Salmo 91 fala. Mortandade que assola meio-dia. E fala de peste também perniciosa, né, de enfermidade. Então, um horário de livramento, um horário para orar pelos doentes, pelos cativos, aquilo que está em amarração, aquilo que está... Então, eu creio muito no cruzar dos ponteiros, né, porque está anunciando, está fechando um ciclo passado e está abrindo um novo ciclo, uma nova estação. Ou meio-dia ou meia-noite. Isso, com jejum, com oração, eu creio muito que tem potencial. Eu creio muito nisso. Eu acredito também. Tem muita gente que não crê. Tem gente que acha que é misticismo. Misticismo. Tudo bem. Gnosticismo. O importante é você continuar com a sua fé e orando. Em nome de Jesus. Tá orando em nome de Jesus, tá falando com Deus, seja às 18, seja meia-noite, meio-dia. Aonde for, o importante é orar. Mas é misticismo. Mas eu não tô orando ao Satanás, tô orando a Deus, não tô falando com entidade. Deixa eu com o meu misticismo, então, mãe. Toda oração, ela tem vantagem. Talvez você esteja se perguntando assim: qual a vantagem que eu tenho de orar? Porque custa o tempo que custar. Passe o tempo que passar. Você está falando com a pessoa certa. Se Deus não mudar o problema através da oração, Ele vai mudar você e você vai vencer o problema. Então, não sei qual é a situação que esteja se passando, mas a oração, ela leva a gente até o Senhor. E existe essa pessoa que pode resolver qualquer problema, que é o Senhor Jesus Cristo. Não só pelo problema, mais que o problema, Ele quer um relacionamento. Ele quer com você mais que te curar. Ele quer ser teu pai. Ele quer dar as mãos a você.
Então, está sendo muito bom participar desse podcast, porque eu estou sentindo que tem muita gente que estava pegada à bênção, estava mergulhada em tantas coisas e esquecendo de uma orientação divina. Eu falei para você ontem que eu sempre procuro nos cultos levar uma direção, levar um meio de vida, um uso e costume, um exemplo prático, para que as pessoas se sintam pertencentes. O Evangelho, hoje, graças a Deus, não está tão blindado mais. Inclusive, as pessoas querem até no Evangelho aprovação para continuar fazendo coisas erradas. Mas a gente precisa, de uma vez por todas, honrar uma linguagem. Existem todos os tipos de ministério para tudo. Mas tem uma linguagem para que atraia também o pecador e faça ele reconhecer seus erros, suas falhas, de uma forma tal que seja leve, que seja abençoada, e não de uma forma que faça a pessoa se sentir traumatizada, envergonhada, constrangida. Constrangida. Isso é muito poderoso hoje. Perfeito. Ô, pastor Gion, o senhor acredita em maldição hereditária também? Eu acredito. Em maldição hereditária. Eu acredito. É outro assunto teológico que sempre dá discussão, né? Muita discussão. Tem gente que não acredita e tem gente que acredita. Eu acredito em maldição hereditária e eu acredito também em maldição de Deus. Isso é muito polêmico falar. Porque quando Davi ele se deitou com Betsaida, a Bíblia vai dizer que Deus usa o profeta Natã e diz assim, olha, teve um homem que abriu mão de tudo que ele tinha e foi pegar um pouquinho do irmão dele. O que é que esse homem merece? E ele disse, esse homem merece a morte. E Natã disse, esse homem é você. Você adulterou. E Davi, ele ora pedindo para que Deus não fizesse nada. Ele clama. Vai se falar até de um grande jejum poderoso. Mas a criança é morta. Quem foi que matou a criança? Foi o diabo. Deus. Foi o Senhor. Então, assim, a maldição é como um castigo de Deus para uma pessoa que brincou com o sagrado. Uma pessoa... Eu creio muito que se a pessoa caiu no buraco, o livramento de Deus chega. Mas se a pessoa teve pretensão, um projeto de cair, a pessoa deixou tudo programado, mandou mensagem e tombou, é difícil. Deus, ele, lógico, vai levantar, ele pode levantar, mas você vai sofrer consequências. Sobre maldição hereditária, pode se juntar a isso, a maldições que Deus permite, ou não. Porque eu tenho 4 tios que morreram de câncer de pulmão. Todos os 4 tios, eles fumavam muito. E aí, meu pai começou a fumar. Meu tio novo, sem nem saber o que era cigarro, começou a querer fumar. Então, a gente vê que existe uma programação ali. No sangue, a Bíblia fala que isso percorre o nosso sangue até a 4ª geração. Quando eu chego no médico, hoje eu tenho um médico, e ele pergunta, já teve indício, já teve câncer na família? Eu falo, sim. Né? Então, ele já me diagnostica ali, né? Já traz um laudo ali, e realmente a gente tem essa inclinação, essa tendência, e a gente vê biologicamente que isso é um fato real. Geneticamente. Né? Agora, espiritualmente, eu também acredito. Eu vivo isso. Tem essa questão da maldição e tem também a questão de espíritos familiares, né? Espíritos familiares. Tem mulher que a mãe não é casada, a filha não consegue ser feliz, a neta também não consegue ser feliz. E isso se arrasta para os demais familiares e a gente fica olhando a Deus e dizendo como é que se quebra isso. Quando entra ali no nome de Jesus, uma oração de quebra de aliança, e você começa a rejeitar, a renunciar. Existe uma maldição sobre quem assassina, os abortistas. Existe uma maldição por filhos, a Bíblia fala, filhos de outros casamentos, de que não é casado. Bastardia. Existem pessoas que tomaram dia D e foram abortistas e não sabem que são abortistas. E não sabe porque nada está dando certo na vida dela, mas porque deu um dia D a uma pessoa. E talvez abortou ali e não sabe. E ali tem uma geração. E abortou.
Então, nós precisamos renunciar até aquilo que a gente não sabe que cometeu. Pornografia, aborto, assassinato, falta de perdão com o pai. Tudo isso gera maldições, né? E às vezes o vô não fala com o filho, aí o neto também vai ficar sem falar com o pai. São pessoas amarguradas. Amargurada. Que desencadeia mágoa geracional. Geracional. Então, essa maldição só acontece a quebra com a renúncia. Eu rejeito. Eu renuncio, eu oro renunciando e declarando, confessando para alcançar a misericórdia de Deus. E essa aliança que a gente faz com ele também faz todo o passado ser jogado no mar do esquecimento, essa limpeza espiritual. Aquele que está em Cristo, nova criatura se torna, né? As coisas velhas se passam. Então, em Cristo, toda a maldição é quebrada. Toda a maldição, pelas pisaduras dele. Agora, deixa eu arrumar uma briga aqui para as pessoas que não acreditam em maldição hereditária. O pecado iniciou em quem? E recaiu sobre toda a humanidade. De Adão para cá, todos que nascem em pecado. Isso não é uma maldição hereditária, não é? Também é. Então, que só é quebrado mesmo, que nós somos purificados em Cristo Jesus. Então, a maldição hereditária, não tem como você dizer que não existe. Mas é claro, depois que Jesus entra, já era, foi quebrado, destronado, destruído tudo, porque agora estamos em Cristo e ele veio para desfazer toda a obra do diabo e destruir todas e quaisquer maldição. Mas não tem como dizer que não exista. Você vai pegar histórico familiar de pai, de avô que foi alcoólatra, o pai se tornou alcoólatra e o filho luta para não ser alcoólatra. Eu já entrei em casas, eu já entrei em lugares que todos os irmãos são viciados na mesma droga. E até um de 16 anos, o de 30, o de 40, todos viciados na droga. O pai também era um surfista que também já foi traficante e estava buscando em Deus a redenção. Então não é fácil. Abre mão, né? Abre mão de... Você vê que Jonathan, que Saul, ele pecou, fez um pecado espiritual. Ele cometeu um pecado espiritual, ele acabou que desagradando a Deus e todos os filhos morreram. Jonathan morreu, até mesmo inocentemente. Ali naquela guerra, fruto de um erro do pai. Porque existem esses 3 tipos de pecado, né? O pecado, existe a iniquidade e a transgressão. Então, quando a iniquidade, quando a pessoa está ali, peca o tempo todo, é uma maldição, a pessoa está ali pecando. Isso vem sobre os filhos também. E isso é uma derrota. É uma pena. Os filhos acabam que pagando também. Então você tem que ter muito cuidado quando você comete um erro, um pecado como esse promíscuo. No caso de Davi, lógico, no Salmo 51, depois de ter adulterado, ele diz: Senhor, faz em mim um espírito reto, me purifica. Tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito, a tua presença. Ele podia dizer: Senhor, não tira minha esposa, não tire meus carros, não tire minha mansão, não tire meu palácio. Não, mas ele disse: não tire a tua presença. E isso é muito forte. Porque se você tem a presença, você tem tudo de volta. Então, há esperança para aquilo que foi perdido por conta das maldições. Perfeito. Há esperança. E a esperança está em Jesus. Né? Isso é real porque dá para a gente falar. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó enganou. Suplantador. Ah, mas o significado do nome de Jacó não é isso, não é enganador, não é suplantador. Mas não estou falando do significado do nome, não. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão e ele enganou o tio Labão, pô. Tem algo muito interessante aí, porque fala de prática, né? Abraão mentiu, mas não praticou sempre a mentira. Moisés assassinou um homem, mas não fez disso uma prática. Ou seja, o seu passado só se torna o seu futuro se você deixar. Então, é a prática que faz as pessoas se tornarem uma pessoa do passado, de maldições, de problemas. E você veja, mentiu, Abraão mentiu, Moisés assassinou, eles emanavam tanta confiança e falharam. E é diferente daquela pessoa que não emana tanta força, não emana tanta
teologia, tanta inteligência, mas Deus pode confiar naquela pessoa. Tu falou algo aqui que eu fiquei arrepiado aqui. Isso aqui é muito forte. Porque essa gente aí da Bíblia mentiu, falhou, errou. Davi foi homicida. Ele formou quadrilha, arquitetou um assassinato. É verdade. Simplesmente... Olha que mente maligna de Davi, né? Ele... Vou usar uma expressão chula aqui, mas para que seja entendível para todos. Ele pega a mulher do seu soldado, adultera com ela e ele arquiteta a morte do cara. Olha que demônio. O cara maligno demais, né? Essa gente toda aí está na categoria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Me explica. Meu Deus do céu. E o pior que o que faz a gente ser o homem segundo o coração de Deus não é a perfeição, né? O arrependimento, a fala que ele tinha com Deus, a forma sincera com que ele se relacionava. Você vê, Pedro era um cara explosivo, mas você podia contar com ele, né? E não tinha um currículo muito abençoado. Então tem gente que emana muita coisa, muitos dons, muitas palavras bonitas, mas Deus não depende do nosso currículo. Deus depende do nosso caráter. E Judas era poliglota. Falava muitos idiomas. Era um amigo de confiança. Jesus ele chamou de amigo. Mas ele falhou. Então a gente precisa colocar nessa balança da nossa vida isso. Mais qualidade, mais caráter, mais ética do que dom, potenciais. Talento. Convites, talentos, caronas, né? O que essa pessoa pode oferecer. E ali atrás tem um grande buraco. Então, Deus não depende da sua influência, da família que você nasceu. Deus depende do seu caráter. Se você tiver caráter, ele pega você e faz igual fez com Neemias. Vai buscar um garçom, vai buscar vai buscar dentro de uma cozinha um pedreiro. Foi isso que Jesus fez. Jesus estava ligando, o Senhor Deus estava ligando para os pedreiros para reconstruir os muros de Jerusalém. Estavam cobrando muito alto, estava cobrando muito caro. Muita gente se achando tal. Eu cobro tanto, eu só vou se for assim. Eu só vou se tiver assim. Eu só vou se for o voo assim. Aí Deus olhou e disse, rapaz, eu vou pegar dentro de uma cozinha um pedreiro. Ele acha que não pode, acha que não sabe. Mas eu vou pegá-lo. Nem ele sabe que é pedreiro. Nem ele sabia. E naquela atitude nova que ele não estava tomando, tinha uma bênção escondida. E aí quando ele foi, né, o Senhor mandou tudo. O Senhor reconstruiu os muros e Deus fez de Neemias uma grande chamada. Então Deus tem uma chamada, Deus tem uma obra. Eu quis fazer direito, advocacia, sou formado, não tenho OAB, sou bacharel em direito. Tentei passar umas 4 vezes, mas parei. Uma vez até passei, na segunda oportunidade não passei, que não tinha repescagem na minha época. Agora pode-se fazer 2 vezes a segunda fase. Mas Deus tem outra chamada para a minha vida. Assim como tinha gente na Bíblia que queria ser sacerdote, Deus transformou em profeta, né? Então Deus pega o queixo da gente e abre a nossa visão de uma forma muito forte. Você veja como são as coisas, pastor Fábio. As talhas de água para Jesus transformar em vinho já estavam ali. O que Deus ele precisa para transformar a nossa vida já está conosco. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho e encontrou as águas de mar, águas amargas, e eles estavam com sede, tinha uma árvore ali e Deus deu a direção a Moisés para pegar o galho e botar dentro que a água ia ficar doce. E ficou. O galho já estava ali, mas aquelas pessoas não estavam dando credibilidade ao galho. É a mesma coisa de Eliseu e Geazi. Olhou para a janela e viu um cerco de exército. E Eliseu disse, abra a visão dele para que ele veja. Então, Geazi, quando olhou de novo,
ele viu também os cavaleiros, os carros de Deus, os anjos do Senhor ali pegando fogo, e ele falou: mais são os que estão conosco, maior é quem está conosco. E a Bíblia vai relatando muito sobre isso, quando Agar está chorando, achando que vai perder o próprio filho. Quando ela olha para o lado, está lá o poço. Então, Deus não vai trazer, Deus só vai mostrar. Pega isso aqui. Isso é forte. Deus não vai trazer nada de novo, Deus só vai abrir a tua visão. Só vai mostrar para você o que já está na conta, o que já está dentro de casa, e é isso que Deus vai usar para fazer o milagre. O meio que Deus vai usar para fazer a obra na nossa vida é um mistério, é uma loucura para muita gente. Mas já está conosco. Isso é tremendo, né? É tremendo. Ele só vai mostrar. Só vai mostrar. Não precisa criar, não. Tudo já foi criado. Abrir a nossa visão. Meu Às Deus. vezes um desbloqueio de mente, uma estratégia. Às vezes uma ideia. Uma ideia, uma composição, uma mensagem. É forte. Irmão, isso é forte, né? Por exemplo, um exemplo simples agora, né? O pessoal fez a vida toda amassando o amor. Do nada alguém vai lá e faz o morango do amor e faz sucesso. Do céu, e muito sucesso, muito sucesso. Entendeu? Coisa... Que Deus dê mais inspiração, né, às pessoas. Dê mais inspiração às pessoas, porque eu acho que isso daí faz parte de uma sensibilidade. Né? Perseverança e sensibilidade. Elias pediu para o servo dele 7 vezes ver se tinha alguma nuvem. Ele foi, perseverança. E depois sensibilidade. Ele viu uma nuvem pequenininha, aí ele disse: é a chuva. Então a gente tem que ter esse toque, esse momento. É agora. É isso. É isso. É forte. É isso. Esse é o momento. Essa é a hora. É isso. Isso é tremendo. Você está no Eu Acredito Podcast. Se você está nos acompanhando até aqui, se envolveu tanto com a nossa conversa e esqueceu de deixar o seu like, faça isso agora. Deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe com mais alguém. Fazendo assim, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é. Por si só, vai recomendar para mais pessoas. Se você ainda não ativou o sininho de notificações do nosso canal para você ser notificado todas as vezes que nós tivermos programação nova por aqui, ative o sininho de notificação. Assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos. Outra coisa, se você chegou em nosso canal e você ainda não é inscrito, dá uma verificada aí se você está inscrito. Às vezes a própria plataforma, não sei que demônio pega, que desinscreve as pessoas do nosso canal. Então dá uma verificada, se você não tiver inscrito, se inscreve aí agora. A nossa meta para esse primeiro trimestre aí é chegarmos aos 500 mil inscritos e já estamos quase na metade. Já são mais de 440 mil inscritos. Eu me perdi, acho que é 445 mil inscritos. É isso, nós estamos. Então daqui a pouco vamos chegar a 450 mil. E a nossa meta é 500 mil inscritos, 500 mil de inscritos. E você pode ser participante disto e nos ajudar a fazer um podcast cristão relevante para este tempo, nessa geração. Hoje estou aqui conversando, e com que conversa? Que edificante. Amém. Que preciosidade. Quantas pérolas aqui. Pastor João, eu ficaria aqui conversando contigo. Eu também. Tantas horas. Quando acabar aqui, eu vou falar que você é um grande repórter, um jornalista, que a gente sente espírito excelente aí na sua vida. Pai do céu, não, mas o convidado ajuda, né? O convidado ajuda, vai nos inspirando e fica um trocadilho aí, uai. Deus favorece, né? E foi um tempo muito agradável, foi um tempo muito precioso, e que mais podcasts como esse, assim... Não deu nem para fazer fofoca do que tá acontecendo aí, uai. Ai, graças a Deus. Eu não aguento mais esses... Tem muita coisa pra gente conversar, e isso aí tem que ser em outros podcasts. Porque o senhor é um jovem pastor, pastor plantador de igreja. Isso. E eu sei que já passou por algumas tormentas ministeriais. Eu queria saber sua visão sobre rebeldia, rebeldes, o que caracteriza um rebelde, o que faz um presidente plantar uma igreja, depois ele renunciar, como está acontecendo com uma igreja aí. E como jovem pastor, acredito que o senhor tem a agregar para a gente dentro dessas perspectivas, né? Porque as pessoas, às vezes, não estou julgando aqui, mas as pessoas confundem muito a questão do ter recurso para plantar uma igreja com ter chamada, né? Às vezes tem um recurso, mas não tem uma chamada para... Misericórdia, é verdade. É forte isso daí. Igreja não se planta, né? Apesar da gente plantar igrejas, é uma forma de falar,
para resumir, mas a igreja se nasce. Então, nasce de um chamado. As pessoas, às vezes, querem comprar esse chamado, como o senhor falou aí. E tudo que não tem uma base espiritual de Deus vai minguar. Eu creio muito que a rebelião é quando você olha para as folhas, para as flores, você olha para a aparência. É muita aparência e pouca raiz. A raiz é a história. Deus não vê momento. Deus vê a história. Geralmente as pessoas que são rebeliadas são aquelas que querem fazer do jeito delas, que se acham mais do que o pastor, que fala assim, se eu estivesse no lugar dele, eu faria assim. Sendo que a pedra no encalço do pastor, só ele sabe. Então, começa através do desrespeito. Sai a admiração e você começa a ser ouvido. Você começa a ganhar. E se é uma pessoa que tem condições, uma pessoa que tem poder aquisitivo, ela vai querer comprar, vai querer fazer acontecer. E o que fez Caim matar Abel foi exatamente isso. Você sabe que Caim ele deu uma oferta maior do que a de Abel. E Deus se agradou foi a de Abel. Porque Deus vê o coração, né? E não se agradou apenas da oferta, né? Antes de se agradar da oferta, ele se agradou do ofertante. Do ofertante. A oferta revela o ofertante. Então, assim, é uma pena a gente ver que isso cria problemas, escândalos. E a Bíblia fala que é lícito que venha o escândalo. Porém, ai de quem vem. Então, graças a Deus que existe a palavra de Deus e o Senhor vai cobrar dessas pessoas que fazem do evangelho picadeiro, fazem do evangelho show, fazem do evangelho uma forma de ganhar aprovação e de agariar algum tipo de pessoa ou de... Tem gente que entra no evangelho para administrar pecado, para ter outra mulher ou para ter um relacionamento homoafetivo, porque vê ali carência, vê ali verdade, vê pessoas que estão em reconstrução e vão captar em todo lugar. Tem gente que vai para o supermercado atrás da alma gêmea, né? Então, a igreja hoje é um hospital. Então, quem está usando isso para se autopromover, porque não é sobre nós, é sobre o reino, é sobre ele. Quem está fazendo isso para fazer uma autopromoção vai cair por terra. Não vai permanecer, não vai durar por muito tempo, não vai conseguir fluir. Então, a hora chega ao fim, uma hora a casa cai. Eu sempre digo que todo pecado feito, mesmo com sinceridade, com amor, ele tem consequência. Não vai deixar de ser, não pecado, vai deixar de ser pecado feito com sinceridade e amor, feito né? Então, e paixão, né? E paixão, né? Então, vai ter consequência. E existem os profissionais, amigo, do evangelho, existem os espirituais mesmo, os verdadeiros. Eu acredito muito, muito mesmo nos verdadeiros. Que existem aqueles que estão sendo alimentados por Obadias para Jezabel e Acabe não matar. E eu tenho certeza que esse tempo, essa geração nova, é uma geração que está sendo ferida para curar. Uma geração que Deus está peneirando para mudar a realidade. Então, Deus está preparando tudo e é lícito, né? A Bíblia fala que tem que vir essas coisas. Agora, por favor, ao invés de se desanimar, se inspira e acredita que aquele que está de pé cuide para que não caia. E entender, como nós já ressaltamos aqui, que os escândalos que ocorrem no meio do povo de Deus não é só nessa geração, não. Não é só agora, não. Olha para os personagens da Bíblia. O que nós ressaltamos aqui Exatamente. de erros cometidos. Erros cometidos. Ah, não, a igreja está cheia de gente problemática. Não, está cheia de gente problemática porque você está lá. Eu tô lá. Entendeu? Se dependesse de pecado, a gente não estava na igreja, não tinha ninguém, né? Porque Deus não deixa que esse erro nos defina, né? Deus sempre tem uma volta por cima, uma segunda oportunidade. O primeiro Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas o segundo Pedro ganhou 3.000 almas. A glória da primeira casa foi uma benção, a segunda foi... Meu irmão, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão foi perfeito, foi Jesus. Então, as segundas oportunidades
de Deus são muito grandes. Então, Deus foi lá, pegou nosso queixo, segurou na nossa mão e disse, vamos, né? Então, eu acredito muito que todo crescimento, ele veio com peso ali da mão de Deus. Mas, assim como Deus olhou para Vasti, se desagradou, colocou a rainha Esther, eu creio que Deus ele faz trocas, ele substitui esses padrões, esses levantes de homens de Deus que crescem no ministério, que viram... Eu tenho muito medo disso. Da fama, o status, roubar a essência, a humildade. E essa fala que você falou, se perder nas bênçãos. Então, chega muita bênção, chega muitas pessoas. E o povo de Deus está precisando de discernimento. Precisando da verdade, verdade genuína. Que o povo de Deus está cansado. Precisamos de homens verdadeiros, né? Homens de verdade. Chega de personagem. Né? Chega de personagem. Integridade, né? Precisamos de integridade. Você ser quem você é. Ser quem você é. É verdade. Quando nós formos mais íntegros, evitaremos escândalo. É verdade. É você ser quem você é, aonde quer que você estiver. Não se esconder, né? Você não... O íntegro não tem o que esconder. Eu vi o cara ali sem camiseta. Não, beleza. Ele costuma andar sem camiseta. Entendeu? É algo... eu ouvi ele meio estúpido ali com fulano. Isso. Não, mas é a personalidade dele, eu conheço ele assim. É Ou seja, se as pessoas tiverem que falar algo contra você, elas vão ter que inventar, porque as pessoas te conhecem pela sua personalidade e por quem você é. Não se escandaliza, né? Não se escandaliza, porque é o seu jeito, é a sua personalidade. É claro que existem algumas pessoas também que usam essa ideia de é o meu jeito, é a minha personalidade para cometer pecado, para cometer excessos, né? É o meu jeito, é a minha personalidade. Mas isso não tem que lhe fazer um mal educado, um arrogante, soberba, um idiotizado, né? Aí tem gente que fala, meu jeito e tal, mas tem que mudar, pô. Se Jesus entrou, tem que mudar um pouquinho dessa personalidade forte, né? Não tem que mudar. Jesus, ele não agradou todo mundo, mas tentou, né? Ele tentou agradar de todas as formas. E a gente precisa. Não estou falando de agradar propriamente de você lutar para agradar pessoas, mas que você tenha a sua essência, que você seja você. E é isso que vai fazer o Senhor honrar. De muitas coisas, a principal é a sinceridade. Sinceridade. Ó o pessoal aqui, ó, pastor Gion. Condomínio Royal Residência. Traz o pastor Gion novamente. A conversa foi muito edificante. São mais de 200 pessoas. A Marjane Rodrigues, Deus, muito muito edificante. bom. Eu vou assistir outra vez. A Cíntia, não creio que meu Deus é limitado. O Rubem Moura, é por isso que eu creio na Bíblia, porque ela não esconde nada. É fato. Muita gente perguntando quem é esse pastor, gente respondendo, é o pastor Gion Lucas. Pessoa contando testemunho e experiência aqui de maldição hereditária. Meu pai passou 16 anos bebendo, ele não bebia. Meu tio morreu, meu pai começou a beber. Já morreu 3 filhos da minha avó na bebida. Meu Deus. Quer vida, ele aceitou Jesus na mesma hora e foi liberto. Aí tem pessoas aqui, ó, muita gente. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por fazer o Eu Acredito podcast acontecer. Para nós encerrarmos, pastor Gion Lucas, na vida, há alguma pergunta que você gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Eu não sei. Eu acho que não. Acho que... Já respondeu todas as perguntas que você queria? Eu acho que respondi todas as perguntas. Eu sou uma carta aberta. Me considero assim, eu já fui muito de me expor e falar muita coisa, mas tem coisa que não é necessária. Toda crise é difícil e tem coisa que tem que ficar para trás, nem ser considerada. Então eu prefiro assim, tem coisa que não tem nenhum tipo de peso e a gente não considera, a gente deixa para trás, esquece, tem que esquecer. Para poder prosperar tem que esquecer, prosseguir, né, para o alvo. Mas todas as perguntas, graças a Deus, que me fizeram e que eu já respondi, acho que foram suficientes para trazer uma totalidade aí de quem é o pastor Gion, minha família, meu ministério, minha vida. E é isso, eu sou uma pessoa que gosto de me sacrificar mesmo, de dar o meu melhor. E eu peço todos os dias a Deus força e me preparo, gosto de estudar, gosto de orar,
de honrar pessoas, porque meu maior medo é não estar pronto para aquilo que Deus tem preparado e programado para mim. Deus chegar para mim e dizer, meu filho, eu queria dar, mas isso aí vai ser a sua destruição, né? Então eu tenho medo disso. O único medo que eu carrego é de não estar pronto para aquilo que Deus quer me entregar. Então a gente busca ser esse varão. E às vezes Deus não nos dá algumas coisas para não nos perder, né? Ele prefere nos ferir do que nos perder, né? Nos perder. Mas, pastor João, se você tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali, o mundo está de olho em você, esperando ouvir uma mensagem que saia da tua voz. Qual seria essa mensagem? A mensagem seria que Deus, ele não perde você para nenhum tipo de situação. O Senhor, ele tem contigo uma obra diferente, importante. Você que carrega uma luz e sabe que Deus te chamou, Deus te condicionou, te indicou. Você não pode ficar desbaratado, você não pode ficar ao léu de tudo que está acontecendo na sua vida. Hoje eu estava vindo para cá e o Senhor falou forte no meu coração sobre esperança. Você aguentar a pressão do tempo. Perca o que tiver de perder, abra mão do que você tiver de abrir mão, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Se você tiver a presença de Deus na sua vida, você tem tudo. Os seus sonhos vão se tornar só detalhes da parte de Deus. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio e pela sua vida que está nos escutando aqui. E dizer para você que Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Tenha certeza que Ele tem um tempo, Ele tem uma hora, Ele tem um momento. E escreva isso. A sua vez vai chegar. O homem estava no tanque esperando um movimento das águas para mergulhar e ser curado. Mas todo ano alguém recebia o que era para ele receber na frente dele. Mas ele estava ali, mesmo ferido, ele estava ali. Esperando, mas ele estava ali. Angustiado, mas ele estava na fila. Na dificuldade, mas ele estava ali. E a sua hora chegou. Deus entrou em cena. E essa esperança que o Senhor colocou no meu coração, essa chamada, essa obra, não perca a linha, não entregue os pontos. O Senhor vai entrar em cena. A qualquer momento. A qualquer momento. É isso aí. Pastor João, que alegria, que honra. Eu repito o que eu disse. Ficaria bem mais tempo conversando aqui. Ou tem que ser mais presente no Eu Acredito Não, podcast, agora né? eu vou. Meu Deus vou do ficar, céu. Vou Que isso? O carteirinha povo agora. aqui. Vou assinar minha carteira agora. Rapaz, existem pessoas que a gente, aqui no podcast, o público, eu me simpatizo, dá vontade de ficar o tempo todo. Amém. Só. Esses mistérios, essas pérolas aqui. Fico contente. Nos alimenta demais, né? Amém, Esse negócio. É gostoso a praticidade demais. do Evangelho é uma bênção. E você também tange aí e toca de uma forma muito legal. E a gente se sente à vontade. Deus tem mais para a nossa vida. Quer deixar algumas considerações para alguém? Não, só agradecer mesmo o convite, a chance, a oportunidade que você está me dando aí, de que seja muito abençoado, as pessoas que estão ouvindo sejam realmente impactadas, e dizer que admiro a sua vida, tomei posse da ministração e de tudo que Deus tem derramado aí na sua vida, que você continue nessa pouca força, né? Que o caminho é longo e é comprido, que o Senhor vai te levar longe. Muito obrigado, amigo. Amém. O pastor João é muito modesto, né? A chance que você está me dando. O pastor João é gigante aqui no estado do Maceió. Deus tem o abençoado tanto uma igreja abençoada, igreja Casa da Promessa, um ministério admirável. Está tendo um novo templo agora, desenvolve um trabalho incrível, janeiro profético, ele faz também dupla honra em setembro. Além de ser uma bênção, é um abençoador. Tá? Minha gratidão, pastor João. Pela segunda vez o senhor me recebe também aqui, juntamente com meu pai, pastor Jacques Balbino. E daqui a pouco, às 14 horas, você permaneça aqui no nosso canal, que nós estaremos ao vivo mais uma vez com o pastor Jacques Balbino, da Debrais, Alagoas. Você não pode perder. Top, hein? Viu? Eu já falei para o pastor Jacques Balbino. 3 coisas dão certo aqui no Eu Acredito Podcast: polêmica, briga e choro. E hoje, sim, em 1 hora, não teve polêmica, não tiver choro, eu vou chamar o pastor Jacques para briga. E ele gosta de brigar. Ele gosta. Então, às 14 horas, você esteja aqui em nosso canal
porque estaremos em mais um episódio ao vivo. Eu vou nessa. Daqui a pouco, com a graça de Deus, estaremos de volta. Eu lhe aguardo. Fique na paz, fique com Deus e bom almoço para todos vocês. Até mais. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de 69, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179,00, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179,00. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.